Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do webinar sobre gestão e automação de instalações em edifícios. Este terceiro módulo vai ser sobre, tem um título enorme, Serviços Digitais para Otimização de Operações com Serviço de Monitorização Remota em Cloud, e hoje vamos ter connosco o Gabriel Longo da Schneider Electric. Antes, e como as pessoas que costumam participar nestes webinars já sabem, eu costumo fazer uma pequena apresentação em relação à plataforma, porque nós vamos ter sempre, ou vamos tendo sempre a possibilidade de ter connosco algumas pessoas que estão pela primeira vez. Portanto, como já perceberam, tem aí um chat aí do lado direito, que é a forma com que vocês vão poder interagir connosco durante toda a sessão. Portanto, vão poder colocar as perguntas para o Gabriel, vão poder interagir comigo dizendo-me que precisam de ajuda, por exemplo, com questões de som, que às vezes acontece. Portanto, a todo o tempo podem, portanto, intervir utilizando esta funcionalidade. No final da sessão, além de o Gabriel responder às vossas questões todas, vamos também colocar aqui, como é hábito, um pequeno questionário de satisfação, para saber como é que correu a plataforma para a sessão para vocês, peço desculpa, e vamos colocar no cantinho inferior do lado esquerdo a apresentação do Gabriel e também um certificado genérico sem o nome. Portanto, vocês vão poder, bem no final da sessão, fazer o download destes materiais. Em relação ao certificado, para quem quiser o certificado com o nome, como eu costumo dizer sempre, portanto, peço-vos encarecidamente que não me peçam aqui no chat, mas que me enviem um e-mail. Toda a gente já conhece o meu e-mail, mas eu já vou colocar aqui também no chat para que vocês tenham isso presente e não tenham que andar aí à procura. Portanto, basta dizerem-me qual é o nome que querem no certificado e eu, entre hoje e amanhã, eventualmente até ao final da semana, faço-vos chegar todas as informações. Também, e em relação à apresentação do Gabriel, se não conseguirem baixar, não há problema nenhum, eu depois faço um e-mail para toda a gente e envio-vos a apresentação e eventualmente outros links que o Gabriel coloca aqui à vossa disposição, tá bom? E pronto, é basicamente isto. Como eu disse, portanto, nós vamos ter connosco o Gabriel, fazendo aqui uma pequena apresentação sobre o Gabriel. O Gabriel é licenciado em Engenharia Eletrotécnica no ramo de Energia, tem um longo percurso em variadas áreas da distribuição de energia elétrica, nomeadamente, por exemplo, a média e a baixa tensão até à alimentação ininterrupta. É especialista na área dos serviços, aplicados mediante o ciclo de vida em que se encontra o ativo, do planeamento à instalação, comissionamento, operação, manutenção, consultoria e modernização, destacando-se a forte componente de serviços digitais, que é precisamente aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Desde 2000 que está na Schneider Electric, onde passou por várias posições, até à que ocupa atualmente como Field Services Sales Manager. Portanto, eu vou passar a palavra ao Gabriel e desejo a todos uma ótima sessão. Boa tarde, Ana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a escutar nas devidas condições. E pretendo, durante esta próxima hora, dar-vos uma ideia dos serviços digitais. Assim, de uma forma, resumindo, e a Ana estava a referir muito bem que o título é longo, mas de uma forma muito sucinta, diria que nesta hora vou partilhar convosco todo o âmbito da transformação digital que nós hoje em dia vivemos, nesta transformação que gera dados de uma forma exponencial e como é que nós, com o contributo desses dados, podemos tornar as nossas instalações, operá-las de uma forma muito mais eficiente e como é que nós conseguimos fazer uma boa manutenção das nossas instalações. Nível de enquadramento, diria que, passando agora aqui, a nível de desafio das equipas de manutenção, instalação, portanto, quem tem ao seu cuidado as instalações, seja elétrica, seja uma instalação do IT, tem claramente que fornecer a sua disponibilidade alta, deve melhorar a sua eficiência e performance, mantendo os custos sob controle num complexo sistema, que é hoje em dia o complexo sistema híbrido de IoT, em que a parte da operação se mistura com a parte do IT e vivemos claramente em vários processos e em várias, diria, várias plataformas. De
uma forma mais gráfica, o desafio se pode traduzir nestes 4 pilares. Temos estruturas cada vez mais complexas, temos uma necessidade e temos um nível de exigência dos nossos, diria, utilizadores de instalação com uma disponibilidade cada vez mais exigente, perto sempre dos 100%, mas temos que o fazer com menores recursos, ou com poucos recursos muitas vezes, e utilizando múltiplas ferramentas. Bom, como é que nós identificamos então o caminho, ou como é que nós vemos qual é a alavanca necessária para podermos fazer e podermos enfrentar este desafio? Claramente com os dados. Os dados nós consideramos que são aqui o ponto fulcral, a que lhe chamem um novo petróleo, ou realmente a matéria-prima que poderá nos ajudar neste desafio. Só para terem um pouco uma ideia da evolução da criação dos dados, eu tenho aqui este pequeno gráfico com 4 datas e de uma forma gráfica é fácil de ver que desde 1987 até 2017 é exponencial a criação dos dados. Os dados estão presentes hoje em dia em todos os equipamentos, em todas as instalações, em todos os produtos que nós adquirimos. Claramente os dados são uma nova matéria-prima que nós devemos ter em consideração. Esta criação de dados, eu queria aqui partilhar convosco um pouco de história, em que se fala muito na quarta revolução industrial, mas fazendo esta tal história, eu diria que a primeira revolução industrial foi cerca de entre 1760 a 1840, foi desencadeada pela construção dos caminhos de ferro e pela invenção da máquina a vapor. Na segunda revolução industrial, portanto, que teve início no final do século XIX, prolongou-se até o início do século XX, tornou possível a produção em massa e foi impulsionada pela eletricidade e, na prática, também das linhas de montagem. A terceira revolução industrial, que começou na década de 1960, habitualmente chamada a revolução dos computadores, foi catalisada pelo desenvolvimento dos semicondutores, da computação do mainframe, dos PCs pessoais e da própria internet. Todas estas revoluções, como vocês sabem, teve impacto muito importante na vida das pessoas e da economia. E hoje estamos presentes na quarta revolução industrial, que também designada pela revolução digital, que se caracteriza por uma internet cada vez mais móvel e omnipresente, sensores mais pequenos, mais potentes, mais baratos, pela inteligência industrial, pela robótica, pelos veículos autónomos, ligações peer-to-peer, como o blockchain e outras, por exemplo, nas criptomoedas. No fundo, é uma era em que nós vemos a fusão de todas estas tecnologias e a interação entre domínios físico, digital e biológico, de forma que esta revolução torna-se muito diferente das outras pela sua profundidade e pela sua rapidez com que nós vemos esta transformação. E, de facto, esta revolução ou esta transformação do IoT não é futuro, é presente. Está presente agora e devemos aproveitá-la. É presente não só na criação de dados, como referi, mas também com implicações diretas na forma em como nós nos relacionamos, na forma como nós vivemos, na forma em que nós comunicamos, na forma em como nós convivemos. E reparem, dos 7,5 bilhões de população que temos, eu queria aqui destacar que cerca de 53% utiliza a internet e destes 52% utilizam a internet através dos seus telemóveis. Isto quer dizer que nós, a qualquer instante e qualquer momento, estamos acedendo à internet, estamos acedendo a dados, estamos acedendo à informação. Da forma como referi que esta transformação digital também é uma transformação competitiva, porque está a criar claramente novas oportunidades de negócio. Nós sabemos, e todos nós já utilizamos certamente em plataformas digitais como o caso da Uber, ou Uber Eats, ou Cabify, ou Airbnb, claramente só para termos um pouco uma ideia quantificada em bilhões de dólares, eu tenho aqui um levantamento que fiz da Gartner que dizia que 964 bilhões de dólares foi quando foram gastos nos Estados Unidos em hardware IoT, portanto, no fundo, na alavanca toda esta transformação digital. Da mesma forma que, através da WEF, dizia que as empresas que tinham investido em toda esta transformação digital tiveram cerca de 25% de crescimento dos seus resultados.
claramente vemos que a transformação digital tem vários impactos. Eu vou dar outro exemplo, no caso da John Deere. Provavelmente a maior parte de vós conhece a John Deere. A John Deere hoje é muito comum pela venda dos tratores. Só a nível um pouco de enquadramento, o John Deere era um ferreiro de Illinois que em 1837 começou a fabricar arados, ok? Ferramentas para a agricultura. De tal forma que a empresa foi evoluindo, ele descobriu que colocando uma chapa metálica aguçada na ponta do arado conseguia ter melhores resultados e melhor inserção dentro do terreno. Foi evoluindo para a maquinaria, aos tratores que nós hoje em dia conhecemos, mas aquilo que eu queria destacar é que até a própria John Deere começou a colocar sensores em todos os tratores que vendia e começou a perceber que estes sensores davam-lhe uma informação de tal forma completa e precisa que redesenhou o seu próprio negócio, esse próprio modelo de negócio. E hoje em dia a John Deere não é só uma empresa que vende tratores e outras maquinarias, mas fundamentalmente vende um conceito que chama-se a agricultura de precisão. No fundo, vende mapas, vende sistemas que estão ligados aos sensores, vende toda uma arquitetura que permite aos agricultores poderem saber com mais precisão onde plantar, quando plantar, em que zona plantar. Portanto, com a utilização dos próprios dados, cria aqui um outro nível de eficiência e outro tipo também de inovação. Também queria partilhar convosco também um pouco uma outra transformação de uma empresa que todos conhecemos, por exemplo, a Michelin, que começou a colocar também sensores nos próprios pneus, e daí estamos a falar mais de caminhões, e que transformou o seu modelo de negócio de uma venda que no passado era de pneus a fazer uma venda de quilómetros. Hoje em dia é frequente, através da sensorização, saberem qual é o ponto ótimo de fazer a transformação do pneu, de tal forma que permite maior eficiência na utilização dos próprios pneus e garantir aos seus clientes a utilização de 10 mil km, 100 mil km, 200 mil km, portanto faz contrato ao quilómetro e portanto isto claramente há uma mudança e é uma transformação de paradigma no seu próprio negócio. Bom, falando um pouco da Schneider, neste enquadramento da transformação digital, a Schneider designa toda esta transformação no EcoStruxure, na arquitetura EcoStruxure. É uma arquitetura que tem por base, claro, que a nossa experiência e todos os nossos conhecimentos, e é uma arquitetura que assenta em 3 pilares. O primeiro pilar são os produtos conectados. A Schneider hoje em dia, na maior parte dos produtos que fabrica e que desenvolve, tem um ponto de conexão, tem um ponto de extração de dados, tem um ponto de sensorização, tem um ponto de supervisão. Portanto, primeiro pilar, produtos conectados. Um segundo pilar, que nós chamamos a computação de proximidade, ou Edge Control, no fundo é dar mais valor, agregando a todos estes sensores, todos estes dados que temos acessíveis. E por último, e diria aí sim, que vai começar com a ponte do tema que eu venho aqui hoje falar, é como é que nós utilizamos esses dados, como é que nós tornamos esses dados úteis para nós, e então com a utilização das aplicações, analítica e serviços. E este é o conceito da Schneider Electric. É o conceito dos 3 pilares, como referi, e é um conceito que está, diria, orientado para segmentos de cliente, como é o caso de edifícios, de data centers, da indústria e da infraestrutura. Bom, posto isto, como é que nós, e esta é a pergunta realmente que gostaria que no final desta sessão, pelo menos pudéssemos ilustrar um bocadinho mais de como é que nós podemos então traduzir esses dados que estão tão disponíveis em todo lado em informações úteis para nós fazermos uma boa manutenção e uma boa operação da nossa instalação, em que nós devemos ter sempre presente na nossa memória em que nós não podemos deixar cair a instalação tem que estar 100% a trabalhar. É uma instalação em que nós não devemos correr riscos, nem estar expostos a riscos, tanto a nível de segurança da própria instalação como a nível de pessoas. Portanto, a eliminar os riscos elétricos sempre com uma correta manutenção e com os custos controlados e aqui com a nossa operação sob controle. Queria aqui partilhar convosco aqui neste slide, que espero que vocês estejam a ver, para termos um pouco uma ideia de qual é o impacto financeiro
de uma falha. Se a nossa instalação ou portanto, se a nossa instalação, o nosso cliente parar, que tipo de impacto financeiro é que pode surgir? E eu dou aqui realmente o melhor dos exemplos para termos uma ideia, uma fábrica de semicondutores, para cada vez que para, tem um impacto direto em 3 bilhões de euros. Só para termos um pouco uma ideia. A Bolsa de Valores em 6 bilhões. Temos um data center, se parar por evento, 750 mil euros. E há pouco a Bolsa de Valores estava a falar por hora, portanto são 6 bilhões por hora. Uma empresa de telecomunicações pode ter um custo, portanto, se falhar, é cerca de 30 mil euros por minuto, e até uma indústria de vidro, 250 mil euros por evento. Isto, reparem, está muito presente nos dias de hoje, e o nosso país, sendo um país em que nós temos muito tecido empresarial a nível dos moldes, eu posso-vos dar um exemplo de um cliente que eu visitei há uns meses, em que cada vez que a sua fábrica era uma fábrica de média dimensão, cada vez que a sua fábrica parava, tinha um custo direto cerca de 12 mil euros. São 12 mil euros que eram necessários para fazer as limpezas, reabastecimento de matéria-prima, 12 mil euros que ele gastava só cada vez que havia uma interrupção na sua linha de fabrico. Bom, posto isto, queria abordar então as instalações que nós temos acesso e provavelmente estarei hoje a falar aqui para colegas que têm sob sua responsabilidade as instalações, diria que há aqui dois níveis de instalação, seja uma instalação nova ou uma instalação antiga, e que cuidados a ter e que tipo de detalhe que nós precisamos tomar e como é que nós, estes serviços, seria serviços digitais que pegam como base, como matéria-prima os dados, que nos podem ajudar no dia a dia. E nada mais que esses serviços digitais é pegarem dados, que me referi, e agir. Esta é que realmente para mim é o grande contributo e a grande mais-valia desses serviços digitais. Porque se nós recordarmos, nós já desde a década de 80, da década de 90, nós já controlávamos as nossas instalações, já fazíamos pequenas supervisões, já podíamos fazer pequenos controles, pequenos de secada. Como é que nós, na era que vivemos, como é que estes serviços digitais nos ajudam para mantermos as nossas operações muito mais eficientes e mais eficazes? Eu destacaria aqui por três pilares. Nós aproveitaremos os dados para monitorizar a nossa instalação, aproveitaremos os nossos dados para criar aqui uma nova camada de analítica, e aqui sim é claramente romper com algo que no passado não faríamos, e utilizamos os nossos dados para definirmos e a nossa manutenção preditiva e para nós tomarmos decisões com o controle da nossa instalação. Tomarmos decisões de qual é a manutenção, qual é a operação que queremos, de uma forma muito mais consciente. Começando do primeiro pilar, na parte da monitorização, em que muito também se fala no conceito de sensorização, diria que é aproveitar as ligações dos equipamentos que são comunicantes, colocá-los na plataforma de comunicação, ou então, se o equipamento não for comunicante, por exemplo, um relé de proteção, hoje em dia, diria que todos os relés, nós devíamos adquirir relés já comunicantes com toda essa ligação feita. Mas muitas vezes, quando nós temos uma instalação como um transformador de potência do tipo seco, ou quando temos um quadro elétrico, ou quando temos uma bateria condensadora, ou quando temos aqui um outro tipo de equipamento que não seja comunicante, é possível dotar este equipamento de sensorização, é possível ligar a uma nuvem da Schneider Electric e é possível poder controlar à distância o que está a acontecer com este nosso ativo. À distância nós podemos fazer duas coisas, pelo menos eu queria aqui enfatizar esses dois serviços digitais. Um deles são os serviços remotos e outro deles a parte da mobilidade. Nível de mobilidade, a Schneider tem ao dispor dos clientes uma plataforma, um software que, deixemos dizer desde já, que é gratuito, num primeiro nível, numa primeira camada simples, chama-se o EcoStruxure IT. Eu aqui, voltando um pouco atrás, se forem, por exemplo, à Apple Store ou se forem à Google Play, poderão colocar aqui o conceito do EcoStruxure IT e poderão descarregar uma aplicação. E é esta aplicação que aqui está
em que com ela poderão ter acesso aos alarmes, poderão ter acesso aos incidentes que estão a acontecer, poderão ter acesso à corrente e à tensão, às potências. Estamos a falar do UPS muitas vezes, ou data centers, qual é a autonomia das baterias que ainda temos, toda a parte térmica, a parte de temperaturas que nós vemos tanto no equipamento como na sala. Portanto, hoje em dia, lá está, com os dados, pegando nos dados, colocarmos na nuvem, na cloud, termos uma aplicação ligada a essa cloud, hoje em dia temos um conceito de mobilidade muito mais fácil, muito mais económico e que nos permite um maior nível de controle da nossa instalação. Da mesma forma, que se nós tivermos os nossos dados, se nós tivéssemos os nossos equipamentos ligados e neste caso estamos a falar de uma solução cloud da EcoStruxure à nuvem, nós também podemos socorrer do que nós chamamos um serviço de monitorização. Um serviço em que nós podemos subcontratar, e a Schneider tem este serviço, que nós chamamos do Service Bureau, em que nós podemos ter uma equipa de expertise à distância a supervisionar 24 horas a nossa instalação, permitindo, deste modo, em que numa altura em que nós não estamos alerta ou que nós não estejamos presentes nas nossas instalações, essa equipa e esta expertise que possa analisar o que está a acontecer na nossa instalação e nos avisar para nós podermos tomar ações de algo que não esteja a correr bem, dando uma camada de confiança, dando uma camada de controle, dando uma camada de monitorização à distância. Lá está, tudo isto é possível porque os dados estão acessíveis e os dados estão a comunicar e estão centralizados para se poderem ser utilizados e passar de dados para informação, de dados para ação. Da mesma forma, segundo pilar que referi, a parte da analítica. Bom, temos os dados, nós agora podemos colocar uma camada analítica. Nós podemos colocar algoritmos, pormos softwares a analisar os dados que estão a ser comunicados e perceber se este dado é um dado bom ou um dado que não é bom, se é um dado que está dentro dos padrões ou não está padrões. É um dado que nós podemos aqui colocar os thresholds, os limites tanto superior como inferior, para sermos alertados de que se o dado está acima do que é expectável ou abaixo do que é expectável. É um dado que pode ser correlacionado com outro tipo de grandezas e podermos ver de facto se é um dado válido ou não válido. Nós podemos sempre ver que, por exemplo, um aumento de temperatura de um equipamento pode ser um aumento muito válido se a temperatura ambiente também for igualmente superior. Já não terá a mesma validade se nós virmos um equipamento que esteja a aumentar a sua temperatura, em que a corrente mantém estável, em que a carga se mantém estável e a temperatura ambiente se mantém estável. Portanto, podemos fazer, com este tipo de analítica, fazer uma correlação entre grandezas, tanto grandezas elétricas, como outro tipo de grandezas térmicas, como outro tipo de grandezas, para nós podermos realmente ter uma noção e um maior controle de todo este ecossistema. Isto é possível com analítica e isto é possível, de facto, com todos estes softwares que analisam os dados. Da mesma forma, podemos, com estes dados, ligar a tratamento estatístico avançado. Na prática, e muito vulgarmente, vocês já deverão ter ouvido, no machine learning. O machine learning será o próprio computador que analisa os dados e aprende com os dados. Esta aprendizagem leva a um estado em que faz uma previsão do que é que vai acontecer amanhã, do que é que vai acontecer para a semana, ou do que é que vai acontecer no futuro. E consegue, desta forma, comparar a sua previsão com a realização e consegue ir cada vez mais afinando essa sua predição, essa sua previsão, cada vez de uma forma muito mais sensível e apurada, de tal forma em que nós conseguimos realmente ter uma antecipação de falhas cada vez mais real e que nos permite poder antecipar problemas que possamos ter nas nossas instalações. E por último, a questão, a parte da tecnologia preditiva, a correlação dos sensores mais específicos, sejam eles de gases, de vibrações ou térmicos, outro tipo de tecnologia preditiva que se possa correlacionar e conjugar todas essas grandezas. Bom, com isto, importante claramente a elaboração de um relatório. É a elaboração de um relatório com alguém que seja expertise, com alguém que domine
estas grandezas e consiga fazer todas estas análises e, pegando nessas análises e nesses eventos, fazer recomendações práticas. Fazer recomendações tendo em conta e baseando na sua própria experiência e saber, olha, atenção, que com este facto, com este evento, com esta tendência, recomendo fazer uma antecipação da manutenção, recomendo fazer um ensaio muito específico com um tipo de equipamento, ou então, por sua vez, bem pelo contrário, dizendo a sua instalação está ótima de saúde, a criticidade dos equipamentos estão ótimos de saúde, se calhar não precisa fazer esta manutenção agora, pode fazer a manutenção mais tarde, ou fazer só a manutenção parcial, ou fazer, portanto, uma tomada de decisão da sua própria manutenção. Isto é possível, claro, com esta elaboração de relatórios. Fazendo então aqui um pequeno resumo destes 3 pontos que vos referi, em que nós temos a nossa, primeiro, instalação conectada, portanto, temos os nossos equipamentos ligados, equipamentos comunicantes, ou que sejam equipamentos não comunicantes, mas com sensores. E há um ponto que eu há pouco não vos referi, a parte da sensorização. Inclusive, na própria sensorização, eu já vos tinha dito anteriormente que na quarta revolução industrial, ou nesta revolução digital que nós hoje em dia nos caracterizamos, um dos pontos que vos partilhei tinha a ver com a parte da sensorização, cada vez mais pequenos, mais potentes e mais baratos. E esta sensorização para o nosso mundo elétrico levou-nos para hoje em dia termos sensores super económicos que conseguimos colocar num barramento, seja de um quadro de média tensão, num quadro de baixa tensão, num transformador de potência, com comunicação, portanto, sensores comunicantes, inclusive com baterias de lítio com duração longa, e estamos a falar de 10 anos, em que conseguimos ter em tempo real toda esta ligação e toda esta sensorização ligada à nuvem. Bom, posto isto, chegou a hora de tomarmos as nossas decisões. Chegou a hora de agirmos, visto que conseguimos ter o controle da nossa instalação ou podermos subcontratar alguém que portanto, que controle a nossa instalação à distância, chegou a hora de tomar a decisão mais adequada. Neste capítulo, eu tenho aqui um slide para destaque apenas os três principais, diria, modelos, ou diria, estratégias de manutenção. Há literatura e há outro tipo de organismos que elaboram muito mais estilos, muito mais estratégias de manutenção, mas aqui para o fórum de hoje permite-me aqui resumir apenas em 3, em que aquilo diria um pouco mais do passado, que seria uma manutenção reativa, que é agir em caso de falha, é quando haveria, nós reagimos, nós corrigimos, nós colocamos ao serviço ou restabelecemos a nossa instalação como estava. Poderemos criar uma estratégia de manutenção preventiva, que esta preventiva muitas vezes é baseada em tempo, em que nós temos a literatura do fabricante que nos diz que nós temos que fazer manutenção 6 em 6 meses e nós faremos a manutenção 6 em 6 meses, ou se temos uma manutenção anual e nós faremos a manutenção anual, ou temos por exemplo, um caso muito concreto e também muito prático, a parte das viaturas, em que nós dizíamos, bom, uma manutenção de 60 mil em 60 mil quilómetros, ou 30 mil em 30 mil quilómetros, portanto, tudo este conceito está muito alavancado numa estratégia de manutenção preventiva. E esta sensorização ligada, portanto, a plataformas que conseguem analisar os dados que são comunicados, permite que hoje em dia nós falamos, e que está muito e cada vez mais em prática, a manutenção preditiva, que é fazer a manutenção baseada na condição. Portanto, sabermos perfeitamente qual é o ponto mais crítico, qual é o ponto mais prioritário, qual é o ponto menos crítico, menos prioritário, em que conseguimos jogar assim, de facto, com os recursos que temos, com os valores que temos e com a disponibilidade que temos para fazer uma boa estratégia da manutenção. E aqui, nesta manutenção preditiva, nós conseguimos prever as falhas dos equipamentos, portanto, na base, como eu os referi, na parte das tendências, colocar aqui os algoritmos a analisar os dados e fazer previsões, antecipar, como eu referi. Nós conseguimos também perceber que se há algum defeito que possa pôr em causa a própria segurança, tanto da instalação como do próprio operador, e conseguimos sim otimizar toda uma programação de forma em que a paragem
da instalação é feita naquela altura, nós fazemos aqui uma boa preparação, uma boa estratégia para mantermos a nossa instalação ótima. Num gráfico em que podemos aqui comparar a nível de custos ou a nível de benefícios desta manutenção preditiva, em que combina claramente na parte da expertise, da experiência local com os serviços digitais, nós conseguimos criar aqui eficiências tanto a nível dos custos, de paragem inesperadas, porque nós vamos conseguir antecipar as falhas. Em tom de brincadeira, muitas vezes nós dizíamos que, falando um pouco de história, antigamente as equipas de manutenção, no passado, era uma boa equipa de manutenção aquela que tinha as melhores ferramentas e que tinha os melhores conhecimentos para quando houvesse uma falha, pudesse reparar logo e imediatamente a máquina ou a instalação e pô-la novamente de serviço. Nós hoje em dia dizemos que uma boa equipa de manutenção é aquela em que consegue prever a falha e não haver falha. Esta que hoje em dia, esta capacidade de predição, esta capacidade de nós temos de antecipar falhas, traz claramente benefícios e um deles é financeiro, porque permite que as nossas instalações continuem a trabalhar. Bom, como eu hoje gostaria de falar de serviços digitais, que hoje em dia falamos e muito ouvimos, mas dar-lhe um pouco de realidade e dar-lhe um pouco de tangibilidade, eu trouxe-vos aqui 4 exemplos reais que isto está ao vosso dispor. Hoje, e aqui está ao vosso dispor vocês utilizarem aquela plataforma que eu vos referi, usarem toda esta parte da analítica e toda a parte dos relatórios e toda esta parte de decisões a nível de manutenção preditiva e com um conceito do EcoStrike que também vos referi e é real. Trago aqui estes 3 exemplos para partilhar convosco. Primeiro exemplo, uma situação muito simples, portanto uma aplicação e a aplicação em que conseguimos ver a evolução, aqui estamos a falar de uma UPS de 750 kVA, que nós conseguimos ver aqui a evolução da temperatura das baterias, conseguimos ver aqui a evolução da autonomia que nós temos das próprias baterias e conseguimos ver aqui a própria tensão das baterias. E nós aqui conseguimos estar, de facto, a elevar o nível de controlo do nosso equipamento. Outro exemplo, como esta, diria, a utilização dos dados corretamente pode nos ajudar, colocando aqui com uma camada analítica, é um data center nos Estados Unidos, em que havia um fenómeno, aqui neste gráfico direito está bastante elucidativo, temos as 3 fases, portanto, de um transformador, e temos aqui outras 3 fases de um transformador. Isto aqui é um gráfico de temperatura, ok? Portanto, aquilo que nós analisarmos através destes sistemas é que havia um dos 2 transformadores que tinha uma temperatura muito superior à outra e tinham os dois a mesma carga, ok? Foi-se analisar e concluiu-se que a razão desta subida da temperatura tinha a ver com o elevado nível de harmónicas que haviam neste lado dos transformadores, através de uma das UPS que era antiga, que não tinha as tecnologias que as novas têm, e que, portanto, estava a injetar na componente harmónica de tal forma elevada que a temperatura deste transformador estava super elevada. Qual era o problema disto? É que isto estava a criar claramente o envelhecimento precoce e prematuro deste transformador e ele mais tarde ou mais cedo iria por acabar por falhar e ia claramente acabar por interromper o seu fornecimento de energia. E imaginem, vocês recordam-se o custo que tem cada invento num data center. Estamos a falar de muito dinheiro. E nós, com este tipo de sistemas, muito reais, conseguimos antecipar esse tipo de falha. Outro exemplo que também trago aqui para partilhar convosco tem a ver com uma empresa farmacêutica no Reino Unido, em que se detectou um sobreaquecimento numa ligação de um disjuntor. Portanto, nós aqui vemos do lado direito um disjuntor ligado por barramentos superiores e inferiores a cabos e nós tivemos aqui estes pontinhos verdes, diria aqui laranja e vermelhos, e estes pontinhos são sensores
nós hoje em dia temos. E, Ana, eu posso voltar um pouco para trás? É permitido, não é? Eu posso aqui perfeitamente. Vou aqui só referir um pormenor que eu não referi há pouco, penso que é importante para fazer esta ligação para este slide, que tem a ver com estes dois sensores. Aqui estão, o CL110 ou o TH110, mas não estar a referir, portanto, aqui designações ou referências. Isto são sensores térmicos ou portanto, de temperatura ou de umidade que nós conseguimos colocar hoje em dia nos equipamentos, dando-lhe a tal sensorização. E são este tipo de sensores que nós estamos aqui a referir neste exemplo muito prático, que nós colocamos este sensor através de uma braçadeira que consegue agarrar o barramento e conseguimos controlar todos esses dados térmicos. E foi com este tipo de sensores que nós conseguimos perceber que havia aqui uma das fases, aqui nesta parte inferior, que algo não estava mal, algo não estava bem. Perdão, havia aqui um delta térmico de 11 graus e havia uma tendência, e a máquina preveu, em que se isto continuasse assim, passado 2 ou 3 meses teria amplitudes cerca de 10 graus a mais, em que podia haver aqui deltas cerca de 20 graus de temperatura. E, portanto, com este tipo de deltas de temperatura numa das fases, foi-se a ver e foi-se a investigar o porquê desta temperatura em excesso numa das fases e verificou-se que houve uma intervenção num quadro elétrico, houve uma alteração de alimentação das cargas, que esta era uma carga que estava a ser alimentada por outro disjuntor com um calibre bastante superior e houve uma adaptação e colocou-se num calibre inferior e percebeu-se que as secções, tanto deste barramento como o próprio cabo, que não estavam bem dimensionadas para esta aplicação. E com isto conseguimos novamente perceber que algo não estava bem e conseguimos antecipar uma falha. E queria também partilhar convosco um outro pormenor. Havia aqui esta parte do gráfico das temperaturas das 3 fases, portanto aqui do disjuntor, mas esta instalação tinha uma coisa também importante, que tinha a ver com a sensorização do ambiente da sala. E percebeu-se que havia aqui, neste caso, num dia completo, ou 2 dias completos, e isto depois percebeu-se que era frequente, havia temperaturas de 40 graus, de uma forma, diria, permanente ao longo do dia. E isto é algo que nas instalações elétricas, como sabem, e nos equipamentos é bastante desaconselhada. Nós temos estas temperaturas em que vai criar problemas aos equipamentos e à instalação. E nós com isto conseguimos perceber, de facto, o que é que estava a acontecer e conseguimos recomendar ao cliente que deveria fazer aqui algumas ações, nomeadamente um redesenho, um redimensionamento do barramento e desta ligação ao disjuntor, mas da mesma forma que nós podemos recomendar ao cliente que devia fazer um redesenho da ventilação da sala técnica, da ventilação onde este quadro de baixa pressão estava ligado, porque não tinha a ventilação adequada. Este era um cliente que tinha também um grupo gerador que aquecia bastante e que não estava devidamente dimensionada a ventilação desta sala onde este quadro estava. Queria passar então para o quarto exemplo. E o quarto exemplo queria pedir à Ana, que vou partilhar convosco um vídeo também sobre o EcoStruxure que tenho vindo a falar, mais um exemplo real que foi filmado cá em Portugal, de uma companhia de cruzeiros, mas nada melhor do que as imagens para nós vermos e tomarmos aqui também uma consciência de toda esta temática que eu estou aqui a partilhar convosco. Ana, por favor, se puderes partilhar o vídeo. When you're in the business of providing luxury in the farthest corners of the world, even 1 second of downtime can cause a major disruption. So when Ponant Cruises wanted to safeguard their flagship liner L'Oreal against power interruptions, they turned to EcoStruxure Asset Advisor. This innovative service collects electrical equipment data and provides actionable insights to improve efficiency and performance. Asset Advisor gathers data on the ship's existing Schneider electric solutions, including low or medium voltage breakers, transformers and drives. Implementing EcoStruxure was done during a maintenance stop where future-ready components were installed and programmed to communicate with the intuitive Asset Advisor service.
Data generated by the system is stored off-ship and is analysed by Schneider Electric Service Bureau experts on a secure server. Ponant also has anytime, anywhere access to a web portal with all their data. Now, Ponant receives best-in-class recommendations and support, improving operations in several key areas. Performance. With Asset Advisor's optimized maintenance plan, Ponant increases their equipment's asset life, which significantly reduces unscheduled downtime and ensures a consistent experience for their customers. Safety. With proactive equipment alerts, Ponant stays ahead of any risks while ensuring the real-time safety of all passengers. Financial efficiency. By maximizing the value of their equipment, Ponant lowers their cost of ownership without impacting guest satisfaction and loyalty. L'Oréal now enjoys the full benefits of Asset Advisor's insights, no matter where she is or what she's doing. Muito obrigado, Ana. Portanto, este era o quarto exemplo real que eu vos queria passar. Por acaso, este é um exemplo bastante curioso, em que, quando nós estamos a referir na parte do cruzeiro, toda a parte da nuvem, da cloud, se torna aqui num outro prisma, noutra perspectiva. Mas, na verdade, estamos aqui a falar de uma solução, de um serviço digital, que está ao dispor deste barco, ou desta instalação elétrica, em que este serviço e toda esta parte de software, no fundo, verifica o stress a que os equipamentos são sujeitos, quantas vezes abriram, quantas vezes fecharam, a corrente que lá está a passar, e ligado, portanto, à nuvem, e esta componente de nuvem, nesta componente cloud, que neste caso está a interagir também com o próprio sistema SCADA do próprio navio, e que se conseguem correlacionar perfeitamente, e com todo este tipo de soluções de nuvem no cloud, conseguimos ter soluções muito mais económicas e com vantagens de podermos, à distância, colocar outro tipo de serviços, como o Service Bureau ou outros equipamentos de engenharia, que permitem analisar e saber o que é que está a acontecer na nossa instalação. Na prática, e aqui para concluir um pouco a nível destes casos concretos e reais, que eram, no fundo, um pouco o meu propósito que vos tinha aqui para partilhar convosco, há toda esta exponencial criação de dados. Está empresas como a Schneider, hoje em dia, a desenvolver plataformas e arquiteturas, como é o nosso caso de EcoStruxure, que vai buscar todas as informações que os dados transmitem, trabalha esses dados, coloca camada de analítica e transforma isto em relatórios e em informação útil para se tomar decisões. Decisões necessárias para nossas instalações, para nossas operações, como é o caso muito real destes temas que eu vos estou a dar. Seja numa solução muito simples de utilizar os dados para a monitorização, em que diria que numa camada mais simples de utilização de dados é ter acesso no nosso telemóvel se o nosso disjuntor está aberto, se o nosso disjuntor está fechado, se a corrente é de 10 amperes, se é de 20, se é de 30 amperes, qual é a potência, portanto isto. Ou a camada mais, diria, mais evoluída, que é já todos esses dados trabalhados e com tomada de decisão. Eu aqui partilhei 3, 4 exemplos com um especial enfoque, diria, a equipamentos ou instalação, mas que também esta camada de serviços digitais podem ser aplicados a outro tipo de estrutura, seja uma estrutura de building, como é o caso da utilização de um hotel ou de um hospital. Nós podemos sacar e puxar todos os dados da nossa instalação e poder trabalhar, saber que está eficiente a operação do nosso edifício, daquilo que nós sabemos da climatização, está a ser bem operada, a parte da iluminação, toda a parte dos consumos, etc. Com uma camada da parte de realidade aumentada, hoje em dia é possível nós dotarmos de óculos de realidade aumentada para permitir irmos a uma instalação, um quadro elétrico, um motor ou qualquer tipo de dispositivo e termos, através dos nossos óculos, poder saber os manuais, esquemas, etc. Portanto,
também é outro tipo de transformação dos dados em informação útil, ou a nível de uma infraestrutura IT, seja ele uma UPS ou um centro de dados, em que muitas vezes temos que coabitar numa instalação crítica com redundância, que nunca pode parar, temos que coabitar instalações elétricas, instalações informáticas, instalações de vários géneros, nomeadamente a parte de CCTVs, extinção de incêndios, etc. Portanto, eu diria aqui numa lógica um pouco mais, diria, abrangente, sabermos aproveitar os dados que temos como realmente uma matéria-prima útil para nós tomarmos decisões no nosso dia-a-dia. Desta forma, e queria aqui partilhar convosco que o EcoStation Asset Advisor, um pouco este conceito que estive aqui a abordar, que está subjacente nesta temática, é uma plataforma, uma arquitetura bastante simples, na nuvem, é super eficiente e que permite realmente termos as nossas soluções mais seguras e que reduz uma falha com uma camada de previsão superior. Por último, eu queria aproveitar este fórum para partilhar convosco que a Schneider tem ao vosso dispor uma plataforma de um portal para parceiros. É uma plataforma online que vocês podem se registar, está aqui o endereço, que é o schneider-electric.pt/partner, em que vocês poderão ter acesso a todas as informações de produtos, soluções, documentação técnica. Podem ter também ferramentas online, configuradores e seletores, ou vários suportes técnicos. E é aqui cada vez mais que nós vamos passar informação das novidades e de novas documentações e de parceiros técnicos que temos. E também se pode registrar através deste QR Code, que também vai aceder rapidamente a esta plataforma. E por último, último slide, agradecer a vossa atenção, a vossa presença e deixar aqui os meus contactos, que depois também a Ana vai partilhar convosco a apresentação ou podem contactar-me através do telemóvel, mail ou através do LinkedIn. E realçar, de facto, o nosso centro de atendimento ao cliente, que é o 808-221-221, está aqui ao vosso inteiro dispor para o que necessitarem. Obrigada, Gabriel. Eu vou, antes de colocar a pesquisa, o questionário de satisfação no ecrã, vou dar-vos um minutito ou dois para vocês poderem passar os contactos do Gabriel. Entretanto, aproveito enquanto aguardamos esse minuto ou dois e vou-vos dizer que também já coloquei aí no lado inferior esquerdo, portanto, a apresentação que o Gabriel acabou de fazer e o certificado genérico de participação. Portanto, quem não conseguir visualizar o botão azul para fazer o download, por favor diga-me, porque tem a ver com a dimensão dos vários ecrãs e, portanto, eu terei que reajustar aqui o pod onde isso está. E, entretanto, enquanto vocês passam e enquanto baixam, aproveito para colocar então ao Gabriel 3 das questões que já foram aqui feitas. Uma primeira questão, Bruno, e agora vá-me dizendo se sim, está bem? Não quero tapar as perguntas, mas se já vir os botõezinhos azuis, dê-me aí um ok no chat, por favor. Portanto, o Duarte pergunta se só existem sensores na nuvem. Eu diria que são duas coisas. Portanto, a parte da sensorização, no fundo, aquilo que estamos a fazer é um transdutor, é transformar numa grandeza física ou ambiental, neste caso, numa grandeza elétrica, ou digital, neste caso. Portanto, eu diria que a sensorização é algo para captar dados e traduzir uma grandeza em informação. A nuvem é uma plataforma diferente. Portanto, neste caso que eu estou a partilhar hoje, mais tem a ver com um sistema e um software na cloud, na nuvem, em que, no nosso caso, na Schneider, nós trabalhamos com a Microsoft Microsoft Azure, e, portanto, em que permite claramente toda esta capacidade de muito mais de mobilidade à distância nós podemos ter acesso à informação e podemos trabalhar com o cliente. Portanto, aqui separava a parte da sensorização, a capacidade de hoje em dia colocarmos de uma forma fácil as grandezas e poder trabalhar com elas, e outra parte da nuvem, que é, diria, uma plataforma em que toda esta maquinaria, toda esta parte dos algoritmos, toda esta parte do software está instalado.
Como pode ser uma outra opção instalar os softwares dentro da casa do cliente ou na instalação do cliente, no próprio servidor do cliente. Eu diria que isto é aquela decisão que muitas vezes temos de tomar a nuvem ou local. Só um minuto, Gabriel. Expandir o questionário canto superior direito. Eu não consigo mexer no questionário, portanto são vocês com o elevador que podem andar para baixo e para cima. Eu não, em relação ao questionário eu não posso fazer nada. A única coisa que posso fazer é em relação aos arquivos, a este pod dos arquivos partilhados, que posso encolhê-lo ou esticá-lo. Não sei se já toda a gente está a conseguir baixar, se calhar já posso encolhê-lo um bocadinho e talvez isso facilite para quem... pronto, afinal não. Ok, João, espero que agora já esteja. Quem não conseguir baixar os PDFs, não se preocupe, eu depois envio por e-mail, tá bom? A segunda pergunta do José Augusto Guedes. Esta tecnologia é aplicada a um gerador fotovoltaico? A parte do gerador fotovoltaico, eu diria que esta é uma tecnologia que está fundamentalmente alavancada nos equipamentos de distribuição elétrica. E portanto eu diria que no painel fotovoltaico ou numa fonte de fotovoltaica que tem a componente de baixa tensão e sim, poderá ser aplicada nos disjuntores de baixa tensão dentro da parte fotovoltaica. Diria que não na lógica de produção de energia através solar, ou seja, a otimização e de toda a produção solar não é para aqui que está desenhada. Dito de outra forma, é mais os equipamentos e menos da própria produção fotovoltaica. E o inversor penso que também não. Este inversor também não. Eu diria que esta é a grande vantagem, e aqui aproveitando a pergunta, a grande vantagem deste tipo de filosofias é claramente nós podermos ter acesso às boas práticas e aos algoritmos em que conseguem, no fundo, comparar com os padrões, não é? E nós, enquanto fabricantes dos nossos equipamentos, nós podemos fazê-lo e perceber que ao longo da vida útil do equipamento, se o desvio que nós estamos a verificar de uma grandeza ou de algo que nós estamos a analisar, se desvia muito com o padrão de referência ou não se desvia. Então, estamos a falar de parte de painéis fotovoltaicos ou outro tipo de equipamento, como o da Schneider, nós não conseguimos fazê-lo e, portanto, não é bem para este fim que está destinado. Okay? Sendo que, por exemplo, podemos ver toda a parte da mobilidade, saber se está ligado, se está desligado, qual é a corrente, qual é o consumo, etc. Isto hoje em dia é fácil e há várias soluções para isso. Uma outra questão que temos do Sérgio Silva, a capacidade das baterias dos sensores pode chegar a 10 anos. Estamos a falar com que taxa de amostragem e com que taxa de transmissão? Bom, sobre a parte dos sensores, há vários tipos de sensorização, há vários fabricantes, há vários modelos. Eu passei aqui 2 modelos de exemplo, são 2 nossos que nós habitualmente trabalhamos para os equipamentos elétricos, seja de média ou baixa tensão, e portanto trabalham com a tecnologia do Wi-Fi e portanto com toda a velocidade do próprio Wi-Fi. Mas eu queria dizer que esta capacidade de comunicação, há várias tecnologias, da Zigbee, há várias, diria, tecnologias acessíveis no mercado. Esta nossa, portanto, é composta por estes sensores com a tal braçadeira e a tal bateria lítio. Eu penso que ele transmite e passa as grandezas, já não me recordo bem se é de 5 em 5 minutos, se é de 10 em 10 minutos, depois posso confirmar e partilhar. Mas, portanto, a parte do conceito da sensorização, ou a parte do conceito de nós podermos ligar os nossos relés a uma carta comunicante, ou este conceito de colocar grandezas exteriores e colocá-las em dados é fundamental. A forma de o fazer hoje em dia já há várias. Esta é uma delas, tal como há quem tenha pastilhas que se colam nos equipamentos. Portanto, a sensorização hoje em dia deu um salto gigante.
E que nós podemos, por exemplo, dar o exemplo da Google e da Amazon, que as próprias plataformas já têm ao dispor dos clientes a sensorização que nós temos na nossa casa. Esta parte dos sensores é fantástica. Bom, no mercado elétrico também está a evoluir bastante e hoje em dia é possível sensorizar algo como que no passado nós não tínhamos muito acesso. Deu o caso, por exemplo, do transformador de potência, eu diria que é um dos corações da instalação. Se nós pensarmos muitas vezes que a nossa instalação está alimentada através de um transformador, nós hoje em dia, sendo uma máquina estática, é possível sensorizá-lo. É possível pôr estes sensores e perceber como é que está a evoluir a temperaturas, a umidade. Ok, não sei se existem mais questões para o Gabriel, nós não temos mais nenhuma no chat, portanto as 3 questões que foram colocadas foram respondidas. Nesse sentido, eu vou deixar a sessão aberta durante um bocadinho mais de tempo para vocês poderem não só baixar, acabar de baixar os materiais, mas também, portanto, responder ao questionário. Para quem tenha tido problemas, portanto, a baixar a documentação, não fique preocupado, eu depois faço um e-mail para vocês e envio, ok? Muito obrigada a todos pela vossa presença nesta terceira sessão. Agradeço também ao Gabriel ter preparado o material para nós e, obviamente, que recordo que para a semana temos o último dos 4 webinars deste mês com a Schneider e, portanto, convido a todos a estarem presentes na próxima sessão. Muito obrigada a todos e até para a próxima semana.